Ô, gente, Roberto Relubiscaro aqui. O filme Little Fish, que tem lá no catálogo da Amazon Prime, era para ser estreado mundialmente no Festival de Tribeca em 2020. Só que todo mundo deve lembrar que em 2020 o mundo parou por causa da pandemia. Pois não é que esse filme, que portanto então fora produzido antes, bem antes da pandemia, não é sobre uma pandemia, então você vai ter gente usando máscara de vez em quando, cientistas buscando cura, pessoas bravas porque não têm acesso a essa cura. Só que tudo isso está permeado por uma grande e linda e triste história de amor, tá? E a pandemia aí é diferente, vou explicar um pouco sobre ela e sobre o filme depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. O ano é 2021, portanto o mundo estava ainda mergulhado na pandemia. A pandemia do filme, em inglês é NIA, é uma síndrome que faz as pessoas esquecerem as coisas. Isso pode se dar de repente, esquecer tudo, ou pode se dar aos poucos, esquecendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Como na pandemia da vida real, né, a gente tem primeiro indícios longe do casal principal. Estamos falando do pescador que esqueceu como pescava, teve que voltar, esqueceu como operar o barco, teve que voltar a nado para casa. O piloto de avião que esqueceu como pilotava durante o voo, aí o avião cai, então as coisas vão piorando, até que começa a ser disseminado, né? Em qualquer idade, qualquer gênero, classe social. E aí a gente tem, paralelo a essa pandemia, a história de amor, né, de dois jovens. Então é um filme sobre perda de memória, não em velhos, né, em idosos, mas em qualquer um. E como é uma história de amor, o filme acaba se perguntando assim: é possível amar se você perde as memórias? Porque o amor, na verdade, parte dele não é realmente o que a gente constrói conjuntamente de memórias com a ou as pessoas amadas, né? E aí o filme, o roteiro é bem feito em alguns sentidos. Por exemplo, neste caso, justifica-se que a história não seja linear, tá? Porque é um filme sobre memória e a memória não trabalha linearmente, é uma ilusão a gente achar que que ela trabalhe linearmente. E as coisas não são lembradas, embora a gente possua memórias em comum com as pessoas que a gente ama, e isso é que compõe o amor segundo o filme. Detalhes dessa memória podem ser diferentes, aí que você vai ver paredes com cores diferentes ou lembranças diferentes, tá? E também assim, como o casal potencialmente vai enfrentar a doença, você tem um casal espelho, né? Um casal de amigos dele experiencia a NIA, e aí você vai ver, por exemplo, o cara esquecendo a esposa, até que finalmente o moço vai começar a esquecer detalhes, né? Então fala, ele está com essa doença, e aí o que acontece? São os dois, né, o casal central aí, tentando fazer, especialmente a moça, mas ele também ajuda, tentando fazer de tudo para tentar achar uma cura, mas mais do que isso, tentar fazer com que as memórias sejam preservadas. Não é à toa que simbolicamente o cara é fotógrafo, fotografia supostamente conserva momentos, né? E a moça acaba escrevendo um diário, tanto é que o filme é narrado, tem um voice-over, né? Geralmente eu acho exagerado ter voice-over em filme, porque às vezes assim, eu estou vendo o que está acontecendo e a pessoa está me contando o que está vendo. Esse filme não escapa disso, tá? Mas em menos tom, vamos dizer assim, eu acho em menor grau. Então ele é um filme bastante terno e bastante sem cair assim, em uma coisa muito tristonha. Ele é triste, ele é melancólico, sim, mas sem cair numa coisa doentia, né? Porque a gente fica
torcendo para esse casal dar certo, tá? E aí, então, ele é um bom filme. Eu vou falar sobre o final dele. E ele é um filme terno, tá? Eu vou falar sobre o final, então é um spoilerzinho, não sei se convém as pessoas que querem ouvir assistirem. Então é assim, o moço perde a memória, então chega uma hora em que ele já não lembra mais quem ela é, né? Por isso que o filme, com um bom roteiro, começa na praia e termina na praia. Só que daí, quando ele perde a memória de quem ela lembra que volta e meia ela falava que eu estava triste quando eu conheci. No final, ela também perde a memória. A gente percebe que eu não lembro mais por que eu estava triste quando eu conheci, e ela não conhece mais o Blue, né? Não conhece mais o cachorro. Então você fala, nossa, que final infeliz. É infeliz, só que ao mesmo tempo não. Porque assim, se ela não vai ficar para ver por muito tempo ele esquecendo dela. Então ela não vai ficar infeliz por muito tempo, pelo que eu entendi, né? Porque se ela já não lembra mais, né? É claro, ele é triste porque é uma história de amor em um mundo que está se dissolvendo. Eu estou pensando em termos da moça, né? É o oblivion em inglês. Vai para o esquecimento. Então daí ela não vai ser mais feliz, ela não vai ser mais infeliz, porque ela não vai lembrar do grande amor que ela teve, também não vai lembrar, pior, né? Ela não vai lembrar, inclusive, de que esse grande amor da vida dela a esqueceu pela doença. Melhor do que a amiga dela antes, que durante muito tempo ficou vendo o marido sem lembrar, o Ben, né? Quase batendo nela, porque não lembrava quem ela era. Então é melancólico o filme, mas é um filme bem bonito. Tchau.